Bom dia, a paz seja contigo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que Ele faça resplandecer a sua face sobre o teu rosto, que o Senhor guie seus passos, abençoando, transformando e declarando sobre a tua vida toda sorte de bênçãos. Deus é fiel, querido. Deus é poderoso para fazer na tua vida muito mais, além do que temos pensado, pedido, porque o Senhor é bom e a sua justiça permanece para todo sempre. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu recado, vou deixar o meu pedido. Não se esqueça, deixe o seu like, porque ele é muito importante, pois ele nos dá visibilidade. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito, o nosso objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Declarar que o Senhor é poderoso para fazer na nossa vida muito mais, além do que temos pedido ou pensado. Confie no Senhor, confie no seu nome, confie no seu poder, confie na palavra daquele que vive e daquele que reina, que ele é fiel. Amém? Vamos meditar? Hoje a nossa meditação está no Salmo 19, Salmo de Davi, que diz assim: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhore de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja a palavra do Senhor. Deus é bom, querido. Ele é perfeito. E Ele nos ama. Ele nos salva. Ele nos liberta. Ele nos transforma. Esse salmo escrito pelo rei Davi, ele faz aqui uma exaltação ao nome do Senhor. Ele glorifica a Deus na contemplação de tudo aquilo que o Senhor criou. Ele louva ao Senhor, meditando no seu poder, se rendendo aos seus pés, se arrependendo dos seus pecados, se posicionando diante dele, pedindo ao Senhor para que o guardasse, o livrasse, e declarando, através da sua boca, as palavras do Senhor. Que nós possamos meditar nesse salmo do rei Davi e nos posicionar como ele. Quando estivermos tristes, quando não soubermos o que fazer, como agir, como pensar, que possamos voltar os nossos olhos aos céus, a Deus, que tem todo o poder, que pode todas as coisas, que é o único que pode nos libertar, nos transformar e nos salvar. O rei Davi aqui, ele começa o salmo declarando a glória, a graça, o poder de Deus, contemplando as obras do Senhor.
declarando que a obra de Deus é perfeita. E quando ele contempla a natureza, ele declara que há uma mensagem de amor, há uma mensagem de poder através da criação do Senhor. E ele começa exaltando ao Senhor e declarando ao Senhor que tudo que o Senhor fez é perfeito, é bom, é maravilhoso. E Davi começa a dizer também que a palavra de Deus é perfeita, é limpa e ela pode transformar a nossa vida quando nós nos permitimos ser guiados, quando nós buscamos os princípios da verdade do Senhor, quando nós andamos no caminho do Senhor. Se você conhecer o rei Davi, você vai ver que durante a sua vida, Davi buscava a presença, buscava a direção. A própria palavra de Deus vem dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha defeitos, ele tinha falhas, ele pecou, ele errou, mas Davi sempre se posicionava na presença do Senhor. Ele temia, ele tremia diante da verdade, diante daquele que tem todo o poder. E ele buscava o perdão de Deus, confessando os seus pecados, se rendendo àquele que tem o poder sobre a sua vida. E Davi vem declarando aqui, olha, Senhor, me ajude. Se tiver algum pecado escondido em meu coração, que ele salte para fora através da sua glória, através da sua luz. Se eu estou sendo um homem que está indo em direção a ser soberbo, me guarda para que eu não ande dessa forma. E ele pede aqui no último versículo dizendo, Senhor, que as minhas palavras, que o que sair da minha boca, que o que eu proclamar, que o que eu falar, Senhor, possa exaltar o teu nome, não entristecer o teu coração. Davi se posiciona, se coloca diante do Senhor, e é isso que nós temos que fazer. Nós também somos pessoas imperfeitas, não somos perfeitos, não temos perfeição, mas temos que ter a confiança de quem tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Jesus, querido, quando ele se entregou na cruz do Calvário, quando ele se rendeu à morte de cruz, foi para se posicionar no teu lugar, no meu lugar. Foi para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Porque o inimigo, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. E temos que crer no seu nome, temos que buscar a sua face, temos que render aos seus pés, temos que acreditar que ele é poderoso para fazer, que ele sabe todas as coisas, que é ele que direciona a nossa vida. Se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, estiver numa luta, estiver numa batalha, estiver num deserto, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Permita que o Senhor seja aquele que te protege, guarda e direciona. Obedeça as diretrizes, obedeça os princípios da palavra. Creia no amor incondicional, no amor perfeito, porque o Senhor não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha vida eterna. E para que isso aconteça, nós temos que entender que somente o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando Deus declara na sua palavra que Ele é o caminho, não existe caminhos que levam ao Senhor. Muitas pessoas se enganam e são engoldados pelo inimigo dizendo que todos os caminhos levam ao Pai. Não existe. Porque se fosse assim, Jesus não teria dito no singular: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, que você nesse dia de hoje possa meditar em nome de Jesus, no seu poder, na sua presença e na sua palavra, e se render aos pés da cruz. Porque a morte de cruz, a morte, a condenação da maldição da morte na cruz, não foi porque ele merecia, foi porque ele foi no meu lugar, foi porque ele foi no teu lugar. Ele se entregou para que hoje nós pudéssemos ter vida. Ele se colocou no nosso lugar para nos dar a salvação eterna. E o Senhor, querido, Ele não quer que pereçamos, mas Ele quer que possamos ter o conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Jesus. Ele é a verdade que liberta, Ele é a verdade que transforma, Ele é a verdade que salva. E a própria palavra vem dizendo que Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos nós tenhamos o conhecimento
da verdade. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é a verdade. E nela contém o amor, a glória, a soberania do Salvador, do Senhor, do Rei dos Reis, do que tem poder para transformar a nossa história. Que os teus olhos possam estar voltados nesse dia, na contemplação da natureza, na contemplação da vida, que você possa olhar para trás e ver os livramentos, as bênçãos, a mão do Senhor te guardando em todo o tempo, te conduzindo pelo caminho que se deva andar, que os teus ouvidos possam estar sensíveis à voz do Espírito Santo e que o teu coração se alegre. Existiu dois discípulos do Senhor Jesus, que após a morte e crucificação do Senhor, eles resolveram retroceder para os seus lares, para as suas casas. E eles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E quando eles estavam voltando a caminho das suas casas, o Senhor se colocou ao lado deles e começou a conversar com eles. E eles não reconheceram quem era. O Senhor Jesus pergunta para eles o que está acontecendo, do que eles estão falando, e eles começam a dizer, peraí, só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Ele falou, não, o que foi? E ali eles começam a falar da tristeza que estava angustiando as suas almas por causa da morte do seu Senhor, a quem eles criam que era seu Salvador. E Jesus começa a expor as Escrituras, desde Moisés até os profetas, e falar com eles até eles chegarem no lugar para onde eles tinham retornado. E Jesus faz de conta que vai embora, eles pedem que ele entre, que ele descanse da viagem na sua casa, que ele se assente com eles à mesa, e quando Jesus ali vai dar graças ao pão, aí então seus olhos são abertos. E naquele momento eles reconhecem que quem estava com eles no caminho inteiro, falando com eles, declarando o amor, declarando a palavra, era o próprio Cristo. E ali eles se reconhecem e falam, peraí, nós percebemos que o nosso coração, quando ele abriu a boca para começar a conversar, que o nosso coração ardia em alegria. E ali naquele momento eles voltam aonde Jesus os tinha deixado para dar continuidade àquilo que Deus tinha feito na vida deles, o ensinamento do Senhor, para que eles pudessem dar continuidade ao ministério ao qual Deus os havia chamado. Muitas das vezes nós podemos estar como esses dois homens, entristecidos com a situação, com os acontecimentos, e isso cegar os nossos olhos, o nosso coração, daquilo que Deus nos chamou para fazer, mas que nós possamos nos posicionar como eles, quando Jesus se revela e se faz presente ali, e eles conseguem entender que em todo o tempo o Senhor estava com eles. O Senhor é quem caminhava com eles, o Senhor é quem falava com eles. E eles voltam para o ponto de partida, aonde Deus os chamou, aonde Deus os ensinou, aonde Deus os direcionou para propagarem o evangelho da salvação, as palavras de boas novas àqueles que ainda não o conheciam. Que nós possamos nos posicionar diante de Deus. Davi, nesse salmo, ele declara a glória, o poder, a majestade do Senhor, através da meditação do seu coração, na criação de Deus, na palavra, e através da sua rendição, pedindo ao Senhor que perdoasse os seus pecados, que não deixasse nada em oculto em seu coração, que revelasse aquilo que precisava ser tirado do seu coração, para que ele continuasse como um homem segundo o coração de Deus, e pedindo a Deus que a soberba não se assenhorasse da sua mente, mas que a sua mente estivesse produzindo palavras de vida, para que sua boca proferisse vida através da meditação do nome do Senhor. Que nós possamos fazer como Davi, nos render aos pés da cruz, confessando o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque não há caminhos que levam a Deus. O caminho da salvação é Cristo Jesus, é passarmos pela cruz do Calvário, confessando o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, declarando com a nossa boca. No livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que a todos que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós confessamos com a nossa boca, crendo no nosso coração, o Senhor recebe a nossa confissão de fé e nos faz
filhos por adoção em Cristo Jesus, porque foi para isso que ele veio, foi para isso que ele passou pela cruz, foi para isso que ele derramou o seu sangue, porque ele estava no meu e no teu lugar. Ele se rendeu para que nós pudéssemos hoje ter vida e vida com abundância. O Senhor te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha o conhecimento da verdade, seja salvo. Creia no seu poder, creia no seu nome, renda-se aos seus pés. Essa é a palavra de Deus para o teu coração nesse dia de hoje. E você que já está no caminho da salvação, que já se rendeu aos pés da cruz, que está passando por batalhas e muitas das vezes tem sido entristecido por palavras, por atos, por atitudes daqueles que não têm poder de te salvar, ou por alguma seta que o inimigo tem tentado lançar contra a tua mente. Confie no Senhor. Se coloque nas mãos de quem tem todo o poder. Peça ao Senhor que seja seu escudo, sua força, sua fortaleza, e creia que Ele o é. E permita que o Senhor te conduza. E não se deixe abalar por nada, porque nada pode te tirar da presença do amor de Deus. Deus é fiel. E nós temos que ter a convicção do apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Que o teu coração hoje esteja sedento pela presença do único e suficiente Salvador. Creia nele, busque a sua face, confesse como seu Senhor e permita que ele tire toda a cauterização de mente. E se o seu coração estiver como pedra por causa de sentimento ou ressentimento, confesse. Permita que ele transforme o teu coração em carne para que você possa sentir o amor que salva, que cura e que liberta. Jesus te ama e ele não quer que você pereça, mas que você tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. Fica na graça, fica na paz e que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje e seja você uma bênção. Até aqui, eu agradeço a sua atenção e peço a você, deixe o seu like, compartilhe a mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude, porque o nosso intuito e objetivo é propagar o Evangelho do Senhor, é fazer o ID, porque na palavra está escrito, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer será salvo. Fica na graça.